Como baixar pressão alta rapidamente. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Vídeos novos toda semana. Atenção! Se você sofre com pressão alta, clique agora mesmo no link azul abaixo do vídeo e baixe agora mesmo um livro com dezenas de receitas caseiras para controlar a pressão alta. A hipertensão, também chamada de pressão alta, é uma condição que pode existir há anos no organismo de uma pessoa sem apresentar sintomas. Segundo a Mayo Clinic, quanto mais sangue o coração bombeia e mais estreitas são as artérias, maior é a pressão arterial. Quando não controlada, a pressão alta pode resultar na elevação do risco do desenvolvimento de problemas de saúde sérios, como o ataque do coração, o acidente vascular cerebral, AVC, a má circulação e a danificação do tecido e do músculo do coração. E de acordo com informações da Associação Americana de Hipertensão, a hipertensão é uma das causas mais frequentes de falência renal e do próprio AVC. Como baixar pressão alta rapidamente? Mas será que para quem sofre com a hipertensão, existe uma forma de como baixar pressão alta rapidamente? Geralmente, um tratamento para controlar a pressão alta pode incluir mudanças no estilo de vida, como uma dieta mais saudável com menos sal, a prática regular de exercícios físicos, parar de fumar, a manutenção de um peso corporal saudável. O médico ainda pode prescrever o uso de medicamentos para lidar com a condição, conforme informou a Mayo Clinic. No entanto, essas táticas costumam fazer parte de um processo de longo prazo para tratar a doença. Para quem deseja saber como baixar pressão alta rapidamente, existem algumas dicas que podem reduzir a pressão arterial em 1 hora. A primeira delas consiste em consumir alimentos naturalmente diuréticos, como é o caso da melancia e do abacaxi, desde que essas comidas não sejam contraindicadas pelo histórico de saúde ou por conta de um medicamento que esteja sendo consumido. O que esses alimentos costumam causar geralmente nos adultos saudáveis é um efeito de eliminação de fluidos durante o processo de digestão. Diminuir o excesso de fluidos no tecido reduzirá a carga de trabalho no coração e diminuirá a pressão arterial. O segundo passo para baixar pressão arterial urgente é consumir bastante água e evitar bebidas com cafeína, cheias de açúcar ou alcoólicas. Enquanto manter as veias e as artérias bem hidratadas também ameniza a carga de trabalho do coração, a cafeína e o álcool podem aumentar de maneira drástica a pressão de algumas pessoas e as bebidas açucaradas, como é o caso dos refrigerantes, podem elevar a pressão durante a digestão. A terceira etapa consiste em comer frutas e vegetais frescos e crus, que costumam ser bastante nutritivos. Isso é importante porque minerais como o potássio e o cálcio encontrados nessas categorias de alimentos exercem um papel fundamental no controle da pressão arterial. Uma dica de prato para diminuir a pressão arterial é uma salada com tomate, espinafre, aipo e alho. O quarto e último passo de como baixar pressão alta rapidamente é evitar alimentos enlatados ou processados e refeições pré-embaladas. Isso porque essas comidas geralmente são cheias de sódio, o que pode causar rapidamente a elevação da pressão arterial. Técnica de respiração. O Dr. D. Naturopath também apresentou outra tática que promete baixar pressão arterial urgente. Trata-se de um exercício de respiração que deve seguir os seguintes passos. Respirar fundo pela barriga, e não pelos ombros, ao mesmo tempo em que conta lentamente até 4. Fazer uma pausa da duração de uma contagem até 2 e soltar a respiração lentamente em uma contagem até 4 outra vez. Parar por 1 segundo antes de respirar fundo novamente como nas outras vezes, certificando-se de que está respirando a partir da barriga e não dos ombros. Repetir o exercício. Durante o exercício, recomenda-se prestar atenção a alguns aspectos para que a técnica seja realizada da melhor maneira possível. Segundo o Dr. D. Naturopath, é importante analisar todo o corpo para saber se há alguma tensão. Veja também. Pressão 14x9 é perigoso. Suco de chuchu para pressão alta funciona. Quem tem pressão alta pode tomar café. Remédios para pressão alta mais usados. A orientação é olhar cada parte do corpo bem devagar.
Isso inclui o pescoço, os braços, os pés, a coluna e todo o resto. Se os ombros estiverem altos, eles devem cair. Caso ache alguma tensão no corpo, pause e deixe-a sair na respiração. Além disso, o ritmo não deve ser acelerado. Para dar certo, o exercício deve acontecer em um ritmo lento. A indicação é tentar fazer 6 repetições do exercício de respiração a cada minuto. Baixar pressão alta, remédio caseiro. Há ainda algumas dicas de remédios naturais e caseiros que são boas contribuições para quem procura como baixar pressão alta rapidamente. A lista a seguir apresenta quais são eles. 1. Amêndoas cruas. O alimento faz parte da chamada dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension Diet, que significa Dieta das Abordagens Alimentares contra a Hipertensão, em tradução livre. Além disso, as amêndoas são ricas em gorduras monoinsaturadas, conhecidas por ajudarem a diminuir os níveis de colesterol, reduzir a inflamação arterial e diminuir a pressão arterial. 2. Pimenta caiena. Ela aparece nesta lista graças ao seu efeito vasodilatador, que resulta na expansão dos vasos sanguíneos e na melhoria do fluxo de sangue. O efeito reduz a pressão arterial porque aumenta o ritmo pelo qual o sangue flui no sistema circulatório, o que tira um pouco da pressão das paredes das artérias. A dica é misturar 2 colheres de chá da pimenta na água morna ou no chá com babosa e mel. 3. Água de coco. Ela é rica em potássio, que, como já vimos por aqui, ajuda a controlar a pressão. Um estudo publicado no West Indian Medical Journal indicou que a água de coco ajudou 71% dos participantes da pesquisa a reduzir de maneira significativa a pressão sistólica, pressão máxima, quando o coração contrai, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, SBH, e 29% dos participantes a diminuir significativamente a pressão diastólica, pressão mínima, quando o coração dilata, também de acordo com a SBH. 4. Cacau cru. Os flavonoides encontrados no cacau ajudam o organismo a lidar melhor com o estresse, que é uma causa comum de hipertensão, e regulam os níveis dos hormônios do estresse no corpo, que exercem um papel crítico no controle da pressão arterial. 5. Cúrcuma. O ingrediente é conhecido por diminuir a inflamação no organismo, que é uma das causas principais para o colesterol alto e a pressão alta. Além disso, ao ser consumida ao lado da pimenta preta que não foi exposta à radiação, a cúrcuma auxilia a relaxar os vasos sanguíneos e a desobstruir o acúmulo que costuma resultar na pressão alta. 6. Alho. Uma pesquisa realizada em 2010 identificou o alho como mais um importante alimento para quem busca como baixar pressão arterial rapidamente. De acordo com o site BBC, o estudo foi feito por pesquisadores australianos da Universidade de Adelaide, que fizeram um experimento com 50 pacientes. Os participantes, que receberam 4 cápsulas de extrato de alho diariamente, apresentaram uma pequena diminuição na pressão arterial sistólica. No entanto, segundo a BBC, especialistas alertam que suplementos à base do ingrediente devem ser tomados apenas mediante orientação médica. 7. Suco de beterraba. Um estudo mostrou que o consumo de um copo de suco de beterraba diminuiu, em média, 4 a 5 pontos da pressão sistólica, efeito creditado aos nitratos encontrados na bebida. Cuidado se você acha que está sofrendo de pressão alta, não demore a buscar uma ajuda médica para saber qual a melhor forma de tratar o seu caso. Submeta-se aos exames do médico para ter um diagnóstico concreto e, caso o problema seja comprovado, siga todas as instruções que o profissional mandar. Veja também 6 principais sintomas de pressão alta. Como vimos no início, a hipertensão é uma condição de saúde séria e que pode causar complicações graves. Portanto, ela necessita ser cuidada e controlada de maneira eficiente e segura. Ainda que os remédios caseiros e outras técnicas prometam ajudar, o mais garantido e sábio é seguir o tratamento recomendado pelo médico que estudou e trabalhou durante anos para cuidar desse tipo de problema. Ao apresentar as táticas que prometem baixar pressão arterial urgente, nós não estamos, de maneira alguma, dizendo que você deve deixar o tratamento indicado pelo médico e seguir somente essas técnicas.
Isso pode ser arriscado e colocar em risco todo o controle da pressão arterial, assim como a sua saúde. Além disso, antes de aderir a essas táticas, técnicas e remédios caseiros e naturais, você deve consultar o seu médico para saber se elas são apropriadas e não são contraindicadas para o seu caso em particular. Atenção! Se você sofre com pressão alta, clique agora mesmo no link azul abaixo do vídeo e baixe agora mesmo um livro com dezenas de receitas caseiras para controlar a pressão alta.